Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, vamos continuar com o módulo de métodos de separação, falando hoje rapidamente sobre a cromatografia em coluna clássica ou também cromatografia em coluna aberta. Então pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já falei para vocês, pessoal, a classificação dos métodos de separação. Até agora nós falamos aqui da cromatografia planar. Hoje vai entrar um pouco na cromatografia em coluna. Tudo bem? É a coluna clássica, mas isso vai ajudar a entender as outras cromatografias. Já falei com vocês também, pessoal, sobre o primeiro trabalho que é atribuído, publicado, de cromatografia, que é o experimento de Seve, que ele separava pigmentos de extrato de clorofila usando uma coluna de carbonato de cálcio para separar os pigmentos. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, eu vou deixar o link para o vídeo aqui no card. A cromatografia em coluna clássica também é conhecida como coluna preparativa. Por quê? Ela é uma técnica de separação, mas se observar, ela pode ser considerada uma técnica de preparo de amostra, um método de preparo de amostra. Normalmente ela utiliza recheios mais polares, a fase estacionária é polar. Os mais comuns são a sílica ou a alumina. Você pode encontrar, às vezes, em artigos outros compostos, por exemplo, fluorizil é um composto que às vezes é muito utilizado, que é silicato de magnésio, se eu não me engano, ou terra de atomácea, que é uma mistura de vários compostos à base de silício. Então, tem vários tipos de fase estacionária polar que são empregadas na cromatografia de coluna clássica. Inclusive, pessoal, algumas vezes a sílica pode ser tratada ou com ácido ou com base. Eu já vi sílica tratada com ácido sulfúrico e sílica tratada com hidróxido de potássio, para além de ter a polaridade, ter o efeito ou ácido ou básico também a sílica. Além disso, pessoal, pode-se utilizar também resina de trocas iônicas, obviamente se o interesse é separar íons. Se eu tenho uma fase estacionária mais polar, ou de maior polaridade, a tendência é minha fase móvel ser líquida, normalmente ela é líquida, e de uma polaridade menor. É muito comum utilizar hexano, éter, para fazer a fase móvel. Tudo bem? Eu trabalhei muito no laboratório com uma fase que é 70% hexano, 30% acetato. Tudo bem? O acetato é mais polar, tudo bem? Uma polaridade quase próxima à água, só que a maior parte é hexano, que é um solvente apolar. O mecanismo principal, pessoal, obviamente, é a adsorção-desorção, ou seja, o analito adsorve na fase estacionária e dessorve na fase móvel. Obviamente, compostos de maior polaridade tendem a dissolver mais, compostos de menor polaridade tendem a dissolver mais, dessolver na fase móvel. A movimentação da fase móvel pode ser por gravidade ou por pressão. A pressão, pessoalmente, é conhecida como coluna flash. Eu nunca trabalhei com um tipo de coluna, mas você fecha a saída da coluna e aplica um gás inerte, isso pressuriza a coluna para forçar a percolação do solvente e, obviamente, a separação. Ou eu já vi também, pessoal, adaptar a coluna a um octasato e aplicar vácuo. Bem, daí a gente tem como uma filtração mesmo. Tudo bem, pessoal? Só que, particularmente, pessoal, eu trabalhei com a coluna clássica gravitacional. Tudo bem? Agora, pessoal, é muito importante ter cuidado na hora de preparar a coluna. Tudo bem? Vou dar alguns detalhes para vocês de como preparar a coluna. Normalmente, nós pesamos a fase estacionária, o sólido de alta polaridade. O ideal, pessoal, é fazer isso um Erlenmeyer. Tudo bem? Vocês já vão entender por quê. Daí nós colocamos a fase móvel sobre a fase estacionária e agitamos com muito vigor. Por isso é importante usar o Erlenmeyer de preferência com tampa. Por quê?
Muitas vezes, ao adsorver a fase móvel na fase estacionária, gera muito calor. E isso pode até levar à ebulição da fase móvel. Como eu disse, são compostos de baixa polaridade e tendem a ter ponto de ebulição mais baixo. Então a gente dá bastante o LMI com a mistura fase móvel e fase estacionária para dissipar rápido essa energia para evitar problemas de formação de bolhas. Depois, rapidamente, nós transferimos para a coluna cromatográfica essa mistura e deixamos a fase estacionária sedimentar. A coluna normalmente é de vidro, tem uma saída de vidro esterilizado embaixo para conter a fase estacionária, ou então, se não tiver, podemos colocar um pequeno chumaço de algodão ou de lã de vidro para conter a fase estacionária. Tudo bem? Não pode pôr muito, senão entope, obviamente, a coluna. Tudo bem? É um pedaço bem pequeno, um chumacinho bem pequeno de algodão ou lã de vidro. Daí, pessoal, é importante compactar bem a fase estacionária. Normalmente, pessoal, eu uso uma mangueira de silicone pequena, pessoal, e vou dando batidinhas de leve para sedimentar bem a fase estacionária, para remover bolhas e quaisquer outras imperfeições que podem se formar. Tudo bem? A fase tem que ser perfeita, ela tem que ser contínua. Tudo bem? E eu controlo assim o fluxo, deixar a fase móvel percorrendo, né? Tem uma torneira na ponta da coluna, eu deixo a fase móvel sob um fluxo controlado para ajudar a sedimentar a fase estacionária. Importante, pessoal, nunca deixar secar a coluna, porque, como eu falei, a adsorção da fase móvel sob a fase estacionária pode ser muito exotérmica. Então, imagina que o descuido da coluna ela seca. A hora que eu coloco mais fase móvel, pode novamente ter uma alta energia de adsorção, aumentar muito a temperatura e levar à quebra da coluna. E isso pode atrapalhar na separação. Tudo bem, pessoal? Outra coisa, pessoal, muitas vezes é importante mudar um pouco a polaridade da fase móvel. Por exemplo, eu falei dexano acetato 70-30. Imagina que eu preciso aumentar um pouco a quantidade de acetato para aumentar a polaridade, e isso tem que ser feito de forma bem gradual para evitar um superaquecimento de adsorção na coluna e levar assim a aquecer e quebrar. Aqui, pessoal, alguns exemplos de coluna, tá? No passado era feita assim, uma coluna de vidro, uma mangueira flexível pera com uma pinça de Hoffman, que é essa pinça aqui. Bem, você controla então o fluxo abrindo ou fechando essa pinça, né, que é uma rosca, vai girando, vai aumentando ou diminuindo a diferença, que é essa distância, e isso controla o fluxo. Obviamente, pessoal, isso é coisa do passado. Hoje tem as colunas Stop Flow, que é o que eu mais utilizei, né? Tem essa torneira que você regula o fluxo, ou algumas, aqui, ó, por exemplo, é um vidro esterilizado, podem ver aqui, mais uma torneira de bureta. Aliás, pessoal, muitas vezes o pessoal usa a própria bureta de titulação como coluna. Às vezes a bureta já não está tão legal, perdeu a graduação, né, apagou a tinta um pouco, ela pode virar, obviamente, uma coluna cromatográfica. Tudo bem? As maneiras de aplicar agora a amostra na coluna, pessoal, são muito importantes. Ela pode ser, obviamente, dissolvida na fase móvel, né? Daí eu transfiro a fase móvel sobre a coluna. Obviamente tem que ter um volume de solvente em cima, e isso pode acabar causando uma dispersão do líquido, pessoal. O pessoal algumas vezes faz, eu não costumo fazer isso. As poucas vezes que eu fiz coluna, eu dissolvia em um solvente muito volátil os meus analitos, né, a minha amostra, por exemplo, éter, colocava sílica e ficava mexendo até o éter evaporar. Assim, eu já deixava absorvido os analitos em uma pequena quantidade de sílica. Daí eu transferia essa sílica para o topo da coluna, ela sedimentava, obviamente, tinha uma boa sedimentação, para ficar uma linha bem homogênea sobre a coluna da sílica absorvida com os analitos. Então, como eu falei, aplicava sobre a coluna.
É muito importante, pessoal, nunca perturbar a superfície da coluna. Isso também pode causar irregularidades na superfície e também atrapalhar a separação. Por isso, algumas vezes, pessoal, quem trabalha muito com coluna costuma colocar um pouco de areia limpa, né? Uma areia lavada com ácido nítrico e água deionizada e seca em estufa, sobre a coluna de sílica para evitar a perturbação na superfície que pode atrapalhar a separação. Aqui, pessoal, o exemplo de uma coluna que é feita no laboratório para separar o ferroceno, o acetilferroceno e o diacetilferroceno. Tudo bem? O ferroceno, pessoal, é sintetizado pelos alunos no laboratório, em uma aula. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não sou químico orgânico nem inorgânico, né? Isso aqui é um metaloceno, é um organometálico. Daí, na segunda aula, eles fazem uma reação para introduzir esse grupo acetil e um dos anéis, mas, obviamente, pode ter uma dupla acetilação e, obviamente, restar um pouco dos analitos, né? Um pouco do ferroceno não acetilado. E os alunos separam por coluna. Então, o ferroceno, né, sem acetil, ele é muito pouco polar, então ele elui primeiro, ele tem essa cor mais amarelada. O acetilado, ele tem uma polaridade, isso aqui é uma ligação mais polar. Bem, isso amplifica um pouco a polaridade ao composto, então ele fica mais retido. E o diacetilado, na verdade, pessoal, quase ele nem sai da coluna. O solvente utilizado é hexanoacetato 7030. Eu lembro que quando eu fiz essa aula, o professor comentou que para remover a ferroceno diacetilado, né, o diacetilferroceno, praticamente tem que utilizar acetato etila puro, ou seja, muito polar para poder fazer o analito percolar por toda a coluna. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é a separação, né? O laranja, o acetilado, uma cor marrom, quase preto aqui é o diacetilado, e esse amarelo mostarda aqui, amarelo ocre, é o sem nenhuma acetilação. Tudo bem? Mas, pessoal, no slide anterior vocês estão vendo compostos coloridos, ou seja, quando eu vi a cor chegar na saída da coluna, eu coletava o composto. Quando o composto não é colorido, o pessoal costuma utilizar a técnica chamada de fracionamento. Como é essa técnica, pessoal? Utilizam frasquinhos, esses daqui, são chamados de frasquinhos de penicilina, tudo bem, que tem um volume constante. Então, eu ponho um frasquinho na saída da minha coluna, encho, pego o outro, encho e vou identificando fração 1, fração 2, fração 3, fração 4. Quantas frações forem necessárias depende do tipo de preparo que está sendo feito. E utilizando daí ou cromatografia em papel ou cromatografia em camada delgada, eu posso ver quais compostos, quais frações, no caso, tem um composto. Daí, se agora o fator de retenção, né, é o mesmo, então posso juntar essas frações, porque deve ser o mesmo composto que eluiu junto, e daí eu removo fase móvel e levo para uma posterior análise. Se tiver mais de um composto, né, na fração, normalmente o pessoal costuma descartar porque não separou bem aquela fração. Então, é uma forma. Então, tem frasquinhos que são incolores, frasquinho âmbar se for alguma amostra fotossensível. Tudo bem? Eu já vi gente que trabalha com síntese orgânica ou produtos naturais fazer 100 frações de uma coluna para tentar encontrar onde estava ou o seu produto de reação ou os produtos que estavam sendo extraídos de uma planta, por exemplo. Agora, pessoal, importante é entender a formação das bandas. É uma aportuguesação do termo em inglês band, que é faixa. Tudo bem? Os compostos se movem por faixas. Porque, como é o mesmo composto, ele vai ter a mesma química, o mesmo tipo de interação com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, eles vão andar em grupos. Vou falar muito disso a partir de agora, pessoal, principalmente em HPLC e CG. Tudo bem? Eu falei, são o grupo de analíticos idênticos, eles vão ter a mesma química, então a mesma interação da amostra com a fase estacionária e a fase móvel. Tudo bem? Então, eles vão andar em grupos mesmo, em faixas.
Aqui, pessoal, são figuras clássicas, né? Que são as bandas, né? O faixa dos analitos separando em coluna, né? Como assim, se for colorido, nós vemos a formação das bandas, como eu mostrei no ferroceno anteriormente, e quando não for colorido, né, a gente então tem que ter noção que eles vão migrar na coluna dessa forma. Por isso, o fracionamento é importante, porque eles vão sair em grupos. Então, eu vou vendo em que região está saindo o composto de interesse ou os compostos de interesse. Tudo bem? Agora, pessoal, o alargamento da banda. Isso quando tem uma separação ruim. Normalmente, porque a interação do analito ou dos compostos, né, entre a fase estacionária e a fase móvel é muito próxima. Então, ele começa a distribuir, porque ele absorve, mas também dissolve um equilíbrio. Ele não sabe para que lado que vai, se ele é mais polar, se é mais polar, está lá numa uma posição intermediária, por exemplo, a interação entre os dois é muito próxima na fase sólida e na fase líquida. Aqui, pessoal, uma imagem que eu encontrei na internet, pessoal. Observem, aparentemente aqui tem muito composto, né? Então evoluiu bastante, só que, vamos supor, isso deve ser, por exemplo, achei na legenda, mas deve ser, por exemplo, alguma antocianina, né? Algum compostos arroxeados que tem em diversos produtos naturais, né? Como beterraba, amora, uva, compostos mais roxos. Notem que ele começou a esparramar pela coluna. Por quê? Ele deve ter uma polaridade que não é nem tão polar para dissolver bem na coluna, nem tão apolar para dissolver bem na fase móvel. Então ele fica meio perdido no meio, então ele não sabe para que lado que vai. Ele começa a se esparramar pela coluna, a espalhar. Isso leva a um efeito chamado de cauda da banda, tudo bem? Então imagina, eu estou fazendo algum tipo de análise, por exemplo, a gente vai ver muito em CGH, apareceu, eu estou detectando esse composto, o ideal é ele ter esse comportamento aqui. Imagina que estava vindo a absorbância da saída da coluna. O tailing, né, o alargamento da banda vai causar isso daqui. Tudo bem, pessoal? Então, vai demorar mais para o analito sair da coluna. Entendeu? Isso pode acontecer, pessoal, de sobrepor dois analitos. Então, pessoal, a gente vai falar muito isso quando eu for falar, principalmente em evolução isocrática e gradiente em HPLC. Tudo bem? Então, o ideal é ter esse tipo de comportamento aqui, o analito. Ele ficar agrupadinho, fazer uma faixa estreita dentro da coluna. Se ele começa a distribuir demais pela coluna, porque as interações, como eu falei, não é tão polar nem tão apolar, está numa região intermediária, eu preciso ajustar isso para que esse tipo de comportamento seja minimizado, não ter cauda. Tudo bem? Então ele está interagindo demais com as duas, ou interagindo pouco, né? Entre a fase estacionária e a fase móvel. Então é um equilíbrio muito complicado, ele não sabe para que lado vai. Bem, basicamente isso, a formação da cauda. Outro problema de separação, pessoal, aqui, ó, bandas tortas, né? Conforme for pode causar dificuldade, né? Eu teria que, por exemplo, se essa frase estivesse retinha, eu teria que coletar apenas essa quantidade de volume, eu tenho que aumentar um pouco aqui. Isso pode ser porque a coluna não foi bem compactada. Aqui, pessoal, lembra que eu falei da superfície regular? Ó, causou aqui um bico na banda. Então, provavelmente aqui, ó, tem um dente pequenininho aqui na superfície da coluna. Então, deu um problema na permeação, na percolação do analito. Então, formou esse biquinho aqui. E como eu falei, bolhas de ar, né? Por isso tem que compactar bem, né? Usar, como eu falei, a mangueirinha batendo de leve, não pode bater com força, pode quebrar o vidro, tá, pessoal? Como eu falei, eu pego uma mangueirinha de silicone e dou umas batidinhas bem de leve para compactar, para tirar bolhas de ar, que também podem atrapalhar, né? Fazer bicos aqui na banda. Então, esses são os cuidados que tem que ter na hora de compactar a coluna para evitar. Lembrando, pessoal, a coluna tem que estar correndo retinha. Eu gosto de utilizar até as pinças para a bureta, porque daí você tem dois pontos de apoio, a coluna tem que ficar reta também. Então, isso tudo pode atrapalhar, levar a problemas na separação dos nalitos na amostra. Por fim, pessoal, como curiosidade, algumas colunas já vêm com reservatório de fase móvel, né? Tem esse gordinho aqui para caber mais solução. Tudo bem, então eu encho isso daqui.
a coluna é mais estreita, mas tem aqui um bom volume, então vai demorar mais para secar a fase móvel. Como eu falei, pessoal, eu nunca cheguei a fazer isso, porque eu trabalhei muito pouco com coluna, foi mais a graduação, mas muitos colegas meus trabalhavam com química orgânica, com separação em coluna. Normalmente costumam deixar a fase móvel em funis de separação, eles abrem bem lentamente aqui a torneira, para o fluxo ser bem lento, acompanhando a eluição, para nunca deixar secar aqui a fase móvel, que pode, como eu falei, trazer problemas depois para a separação. Tudo bem, pessoal? Então você pode comprar colunas assim, ou se não puder comprar, já normalmente quem trabalha em química orgânica deve ter muito fundo de separação, então eu encho o fundo de separação, vou cotejando aqui a fase móvel, em cima da coluna, obviamente com cuidado, né? Aqui até colocando a ponta do funil já mergulhado na fase móvel para não causar uma turbulência, né? Vai ser mais lenta a introdução, bem controlado para manter um volume constante aqui, sem perturbar, obviamente, a superfície para evitar problemas, como eu falei no slide anterior. Essa então, pessoal, foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Pessoal, por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, ajuda bastante o crescimento do canal, tudo bem? Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, ou podem ser deixadas aqui nos comentários, ou enviadas por e-mail no e-mail que é semduvidas@gmail.com, ou até mesmo através das redes sociais. Novamente, eu sou mais ativo no Instagram. É tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!